nossa paternidade, nós vamos ter uma vida, irmãos, é só os adolescentes, os jovens podem voltar. Marlon, amém. Se nós não tivermos uma paternidade bem resolvida, nós não vamos conseguir ter sucesso na vida como nós teríamos com uma paternidade bem resolvida dentro de nós. Eu sei que tem muitas pessoas falando sobre paternidade, mas eu quero começar aqui nesta noite com uma visão um pouco diferente do que tem sido dito por aí, aproveitando que a irmã Adriana me mandou um texto essa semana passada, e talvez eu não comunique o texto, a visão como ela interpretou o texto, mas eu quero tirar desse texto algumas lições, e Deus me deu uma direção um pouco diferente. E eu creio que Deus vai falar conosco. O irmão Gilson também me mandou um texto, uma mensagem, e falou muito forte ao meu espírito. Então eu quero falar com vocês sobre paternidade a partir da vida de Moisés. Quando a nossa paternidade não está resolvida, nós não conseguimos também firmar a paternidade na vida dos nossos filhos. Paternidade ou maternidade, no caso das mulheres, se bem que cada um tem o seu papel dentro do relacionamento. Mas se a nossa paternidade não estiver bem resolvida, nós não vamos conseguir transmitir ou para os nossos filhos aquilo que nós precisamos transmitir, ou para um liderado nosso aquilo que nós precisamos transmitir. Se a nossa paternidade estiver mal resolvida, muitas coisas na nossa vida vão ficar mal resolvidas. Porque a paternidade, ela não é somente algo natural, não é somente um relacionamento entre um pai e um filho de maneira natural, mas a paternidade tem um viés espiritual. Antes de nós falarmos sobre paternidade natural, nós temos que entender que existe uma paternidade espiritual. E essa conexão entre uma paternidade natural e uma paternidade espiritual, ela anda junto, é como alma e espírito. Se você não for bem resolvido com relação à sua paternidade, você também não vai ser bem resolvido no espírito. Vai faltar alguma coisa na sua vida e você não vai conectar algumas coisas, e durante a sua jornada, durante o seu chamado, o seu ministério, a sua vida, a administração da sua empresa, ou lá onde você trabalha, você vai ter problemas com relacionamentos porque você não tem uma paternidade bem resolvida, você vai ter problema no seu casamento com a sua esposa, a esposa com o marido, por causa que a paternidade não está bem resolvida. Então essa paternidade mal resolvida, ela vai deixar um ambiente tóxico em todas as áreas, ela vai poluir o ambiente e ela vai trazer contaminação para esse ambiente. Amém? Êxodo capítulo de número 2, diz assim: eu quero que vocês tenham paciência comigo esta noite, porque baixou o espírito de mestre, amém? Eu quero passar para vocês o conteúdo assim como Deus colocou no meu coração, em nome de Jesus. Tudo bem para vocês? Diz assim, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher, Êxodo capítulo 2, tudo bem? Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da tribo de Levi. Olha só, que legal, né? Um homem da tribo de Levi casou com uma mulher da tribo de Levi, certo? Ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisto viu um cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a sua mãe, a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher:
leve esse menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Então existe um espírito de orfandade. Esse espírito de orfandade, ele entra na nossa vida através do abandono, da rejeição, do desamparo e de privação. Às vezes uma pessoa é órfã porque ela foi abandonada, simplesmente o pai abandonou, a mãe abandonou, e aquele menino, aquela menina foi criado então em orfandade, sem pai, sem mãe, ou somente com o pai, ou somente com a mãe. Mas também existem aquelas pessoas que são órfãos com pais vivos, né? Porque tem o pai está na casa, o pai está ali do lado, mas o pai não cumpre o papel de sacerdote da casa, o pai não cumpre o papel que ele deveria cumprir de paternidade sobre a vida do filho ou da filha. Então acaba sendo de alguma maneira um desamparo, uma privação, um abandono, porque aquela criança mesmo com o pai do lado, ela não consegue ter a paternidade. Às vezes o pai é um pai provedor, um pai que coloca tudo dentro de casa, mas é um pai que não toca na intimidade dos filhos, um pai que não tem relacionamento com os filhos, um pai que não elogia os filhos, e aí essa criança cresce com um pai, mas cresce como órfão, porque esse pai então ele não dá destino para o filho, ele não se assenta com o filho, ele não exerce paternidade na vida daquela criança, daquele jovem, daquele adolescente. Então essa criança ela cresce com o espírito de orfandade com o pai do lado dela. Eu não sei se você conhece alguns casos, né, de pessoas que tiveram o seu pai o tempo todo próximos na casa, mas o pai de fato nunca exerceu a autoridade de pai. Ele nunca foi um pai acolhedor, nunca foi um pai que chegou no filho e aconselhou o filho, e deu direção para o filho e exerceu paternidade na vida daquele filho. E quando uma mulher tem um pai desse tipo, provavelmente ele vai replicar esse comportamento. Às vezes ele replica de uma maneira um pouco diferente. Ele fala: com o meu filho eu vou fazer diferente. E aí ele começa a dar tudo para o filho que ele não ganhou do pai dele. Ele começa a dar presente, ele coloca nas melhores escolas, ele coloca na natação, no judô, no karatê, no jiu-jitsu, no inglês, na melhor escola vai, ele fica chofer do filho, e aí ele fala: eu estou sendo um pai bom, porque o meu pai não foi. Mas na verdade ele só está replicando o mesmo problema. É um pai que não está dando paternidade, está dando coisas, não está dando aquilo que precisa dar. E aí ele bate no peito e diz: não, eu sou um pai melhor do que o meu pai foi. Mas na verdade ele está sendo pior, igual ou pior ao pai dele. Porque essas coisas simplesmente não se resolvem dessa maneira. Mas vamos voltar para a vida de Moisés. Moisés sofre do que nós chamamos a síndrome da orfandade. A síndrome de ser órfão. Algumas mulheres passam na vida de Moisés. Se você observar esse texto, vamos começar um pouquinho antes. Quero falar sobre algumas mulheres que entraram na vida de Moisés logo no nascimento de Moisés. Êxodo capítulo 1, verso 15. Diz assim, olha só, está aqui já? O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus que se chamavam Sifra e Puá. Duas mulheres que foram direcionadas pelo faraó, pelo rei do Egito, quando nascesse um menino, essas parteiras hebreias, elas deveriam pegar aqueles meninos, levar eles até Faraó, para que Faraó então sacrificasse aqueles meninos. Por quê? Porque Faraó tinha editado uma normativa lá, uma regra de que qualquer criança do sexo masculino que nascesse naquela época seria morta, porque os hebreus estavam crescendo muito e ele ficou com medo dos hebreus. Então, essas duas parteiras, elas entram na vida de Moisés para salvar Moisés, para salvar a vida de Moisés. Elas entram, elas são hebreias, elas fazem parte daquele grande dia do nascimento de Moisés, e Moisés então nasce através das mãos dessas duas parteiras. E essas duas parteiras estavam
junto com Joquebede, que é a mãe de Moisés, junto com Miriam, que é a irmã de Moisés, e elas estavam naquele ambiente, e aí de repente a mãe de Moisés, a Joquebede, ela diz: vamos salvar esse menino, vamos salvar essa criança, não vamos deixar essa criança morrer. E as parteiras concordam com isso, Miriam concorda com isso, e aí então essas mulheres, elas têm uma ideia brilhante. Essas mulheres pensam o seguinte: vamos construir uma arca, vamos construir um cesto que flutue, vamos tapar ele com piche, não vamos deixar que a água entre nele, vamos tampar esses cestos, vamos colocar esse menino dentro do cesto e soltar ele pelo rio Nilo. Quem sabe alguém lá ouve o choro desse bebê, acolhe esse bebê, e acontece exatamente isso. A filha do faraó está se banhando com duas ajudantes na beira do Nilo. Vamos ler o texto de novo, para a gente ficar bem com esse texto bem fresco na mão, na mente. Diz assim, no verso 3, Êxodo capítulo 2, verso 3. Quando já não se podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, vedou com piche e betume, colocou nele um menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino, Miriam, ficou observando de longe para ver o que lhe acontecia. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho, enquanto isso as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu um cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abrir, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se, perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. Olha só, várias mulheres passando pela história de Moisés, muitas mulheres passando ali naquela história. A Joquebede, então, ela resolve, ela tem um plano: eu vou salvar o meu filho. Miriam resolve então acompanhar aquela criança ali na trajetória do rio. A filha do faraó acolhe essa criança junto com as suas servas, muitas mulheres envolvidas. Agora a pergunta é: cadê o pai de Moisés? Aonde está o pai de Moisés? Nós cantamos, né? A Joquebede não vai deixar o Moisés morrer, não é isso? Moisés não vai morrer. Nós cantamos. Realmente, Joquebede, ela entra aqui como uma libertadora, ela livra Moisés, ela salva Moisés. Miriam anda pelo caminho protegendo Moisés. A filha do faraó acolhe Moisés. As parteiras ajudam no processo. Não tem homem no texto. Não tem uma figura masculina no texto. Só tem mulher no texto. Cadê o pai de Moisés? Cadê esse homem? Como que é o nome do pai de Moisés? Quem sabe o nome do pai de Moisés? Como é que é? Olha lá, Êxodo capítulo 6, verso 19. É a única vez na Bíblia que vai falar o nome do pai de Moisés. Vai lá. Diz assim, quando fala da genealogia, é a única maneira de citar ele. Precisa entrar na genealogia porque está falando de Moisés. Diz assim, os filhos de Merari, Êxodo capítulo 6, verso 19. Os filhos de Merari foram Mali e Mussi. Esses foram os clãs de Levi, por ordem de nascimento. Verso 20. Anrão, repita comigo, fala Anrão. Anrão. Isso, esse é o pai de Moisés. Anrão tomou por mulher a sua tia, Joquebede, que lhe deu à luz a Arão, Moisés e Miriam. A Miriam não conta aqui. Anrão viveu 137 anos. Preste atenção, esse homem viveu 137 anos. Esse homem, ele saiu do Egito com Moisés. Pela idade dele aqui, traçando aqui mais ou menos uma matemática com relação a quando ele teve Moisés, ele saiu do Egito com Moisés. Ele viveu o suficiente para ver o filho dele libertar o povo hebreu da mão do faraó. E com certeza ele saiu junto com Moisés do Egito. Com certeza ele atravessou o Mar Vermelho. Com certeza ele foi um daqueles que morreu no deserto. Mas ele nunca mais aparece aqui na história de Moisés. Ele não é líder em lugar nenhum, ele não é um homem posicionado em lugar nenhum, ele simplesmente não aparece na história. Então Moisés é um filho órfão de um pai vivo, o pai
não estava presente no dia que deveria estar. Provavelmente o pai não estava presente no dia do seu nascimento. O pai não participou do livramento que a Joquebede deu para esse menino. O pai não construiu esse cesto. O pai não passou piche nesse cesto. O pai não acompanhou esse menino porque simplesmente esse pai não estava lá. E aí então ele é adotado pela filha de Faraó. Cadê o marido da filha de Faraó? Não tem, não aparece no texto. Então ele é adotado, criado por uma mulher, né? Criado por uma mulher dentro dessa cultura, a cultura egípcia. E ele simplesmente não tem uma figura masculina, ele não tem uma paternidade, ele não tem uma referência de pai. E ele é criado nesse ambiente, um ambiente onde, sabe aquele, né, um menino criado pelas tias? É o Marlon, irmãos. É o Marlon. O Marlon foi criado pela avó, a mãe e a tia, dentro da mesma casa. Mas graças a Deus o Marlon, ele entendeu a paternidade, né, Mira? Eu lembro um dia, o Marlon foi lá em casa, isso deve ter pelo menos, o Marlon, ele chegou da igreja católica, todo convencido de que ele sabia tocar violão e que ele era o bom, né? E aí ele foi lá em casa, disse que ia cozinhar para mim, fez uma comida horrível. Isso deve ter sido logo em 2010, 2012, né? Tal da lasanha de pão, o negócio mais ridículo do mundo. Mas tudo bem, brincadeira. Mas o que acontece? O Marlon chegou lá todo cheio de si e tal, passou um tempo. O Marlon começou a ter problemas. E eu disse para ele, Marlon, vira homem. Vira homem. E eu peguei o Marlon e adotei o Marlon. E o Marlon hoje é sacerdote da casa, hoje o Marlon é homem, hoje o Marlon é líder, ele tem certeza da paternidade na vida dele, né, Miriam? Amém? Glória a Deus. Então, a pior coisa que tem é você ser órfão de um pai vivo. Um pai que deveria estar presente, mas não só presente fisicamente, mas presente emocionalmente, transmitindo para o filho estrutura emocional, estrutura espiritual, transmitindo para o filho aquilo que o filho precisa para ser lançado como uma flecha. A Bíblia diz que feliz é o homem que tem a sua aljava cheia de filhos. E no momento certo ele pega uma dessas e ele lança como uma flecha. Que os filhos que são nascidos na nossa casa, eles são como flechas na mão do valente. Então a função do pai é lançar o filho, a função do pai é projetar o filho, é lançar o filho, é fazer com que o filho chegue mais longe do que ele chegou. A função do pai é transmitir para o filho essa estrutura espiritual, para que ele possa ser grande. Mas Moisés, ele é filho órfão de um pai vivo, um pai que não é presente, um pai que não protege, um pai que não revela o propósito de Deus para ele, um pai que não aponta o destino para ele, um pai distante, um pai que tem como prioridade outras coisas. E isso traz para Moisés uma confusão na mente dele. Porque quem não tem paternidade perde algumas bênçãos. A primeira bênção que a pessoa que não tem paternidade é a bênção da filiação, ele não tem identidade. A segunda bênção é a bênção da afirmação. A terceira bênção é a bênção da direção. A quarta bênção é a bênção da proteção. E a quinta bênção é a bênção da provisão. Um homem e uma mulher que não tem um pai, não tem filiação, não tem afirmação, não tem direção, não tem proteção e não tem provisão. Mas a mãe aparece para salvar o destino desse menino. A mãe constrói o cesto, a irmã acompanha e protege. A filha do faraó pega esse menino, mas o pai do menino, simplesmente, ele não faz parte da história. Atos capítulo 7, verso 20. Verso 20 e 21. Diz assim, ó. Naquele tempo... Aqui já? Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário, amém? Por 3 meses ele foi criado na casa do pai. Não pelo pai, mas ele foi criado na casa do seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Então, essa síndrome de abandono está em Moisés. Aqui Estevão vai relatar na sua defesa a vida de Moisés e vai dizer que Moisés ele foi abandonado. Ele foi colocado num cesto
à deriva, abandonado pela sua família. Apesar de que nós conhecemos o texto, na verdade a família estava tentando proteger, Joquebede estava tentando salvar, mas isso caracterizou para essa criança. É impossível que uma criança não se sinta abandonado depois de passar por um período desse, onde ele é colocado à deriva dentro de um barco. Ele foi abandonado, e o abandono traz essa ferida da falha na paternidade. Eu não tive problema com minha paternidade, eu tive um pai presente, apesar de que em alguns momentos ele era somente presente, ele não afirmava algumas coisas na minha vida, mas ele era presente na minha vida. Mas a Marcinha, ela foi criada dentro de um ambiente onde ela não teve nem pai e nem mãe. Eu me lembro que quando a Marcinha conta a história da vida dela, ela conta que quando ela nasceu, a mãe dela, que teve 5 filhos, um filho de cada homem, a maioria eram japoneses, porque ela gostava muito da cultura japonesa, gostava muito de japonês, e aí ela se relacionava com esses homens por dinheiro, muitas vezes, e ela teve a Marcinha, engravidou da Marcinha. E aí quando a Marcinha nasceu, as tias contam, que a mãe pegou ela então, e levou até esse suposto pai. E colocou a cesta onde estava a Marcinha dentro, o berço, na escada da casa desse homem. E bateu o palmo e disse: olha, sua filha está aqui. Esse homem então olhou, fechou a porta e disse: eu não tenho nada a ver com isso. A avó que acompanhou, pegou a Marcinha e carregou e começou a criar ela. Depois ela foi para o orfanato, porque a avó não deu conta, não tinha condições financeiras para cuidar. Levou para o orfanato. No orfanato ela teve algumas experiências bem ruins com as freiras, que era um orfanato católico de freiras. Ali ela foi violentada, sofreu abusos, e de repente alguém surge para tentar libertar de novo essa órfã. É a irmã dela, que se casa somente para poder tirar a Marcinha do orfanato. E eu lembro que a história diz que ela se casou muito jovem ainda, parece que com 18 para 19 anos, tinha passado no concurso da Polícia Militar, se casou com um militar também, com um policial, e tirou a Marcinha do orfanato e levou para morar na casa dela. E finalmente alguém para exercer a paternidade na vida da Marcinha, porque aquele homem, ele olhou para a Marcinha e ele se apaixonou por ela, e ele falou: vou criar como minha filha. E realmente ali, ela talvez com 7, 8, 9 anos, não sei quanto, teve os melhores momentos da vida dela. Só que aconteceu uma situação logo depois. Ele parece que tomou um tiro na perna, ele tinha alguns problemas de saúde e morreu. E mais uma vez ela estava órfã. Mais uma vez ela estava com esse espírito de orfandade. E no começo do nosso relacionamento, isso implicou muito na nossa vida, sabe? A Marcinha era extremamente possessiva, ela era ciumenta, meu Deus do céu. Eu tinha que andar no quadradinho, porque se eu olhasse para a direita ou para a esquerda, a Marcinha voava no meu pescoço. Insegurança, falta de paternidade, insegurança, ciúme. Características de quem teve falta de paternidade: tem medo de perder, tem medo de ficar sem, tem medo que falte para ele. Característico de quem tem falta de paternidade. E esse espírito da orfandade então vai influenciar o destino de Moisés. Por isso que quando Deus apareceu para Moisés, uma coisa que eu lendo hoje a Bíblia, eu consigo entender. Deus aparece para Moisés numa sarça ardente. E aí, Moisés, com aquela síndrome de incapacidade, que é característico de quem não tem paternidade: eu não consigo, eu não posso, eu não tenho certeza, não vai dar certo, não é para mim, não sou eu, não fui chamado. Características de quem não teve uma afirmação paterna, característico de quem nunca teve um pai que afirmou a identidade, que afirmou o propósito, que deu a direção, né? Moisés não teve nada disso. E aí então Deus se apresenta para Moisés e precisa convencer então Moisés a ir no Egito salvar o povo. E aí Moisés começa com aquelas desculpas esfarrapadas, e em um determinado momento ele faz uma pergunta para Deus. Deus, mas então quando eu chegar lá no Egito e eles perguntarem para mim,
quem é esse homem, esse Deus que veio aqui salvar o seu povo? Qual é o nome dele? Quem ele é? Eu imagino Deus pensando assim: eu queria me revelar a Moisés como eu me revelei a Jesus. Esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. Mas Deus não pode dizer para Moisés que Moisés é o seu filho. Ele não pode dizer: Moisés, você é meu filho. Moisés, você é meu, te conheço desde o dia do seu nascimento. Foi eu que usei aquelas mulheres para te salvar. Mas Deus não pode dizer isso para Moisés, porque se Deus falar para Moisés que Deus é pai, Moisés vai falar: eu não quero. Eu não quero, porque a única lembrança que eu tenho da minha paternidade é de abandono. A única lembrança que eu tenho de pai foi que ele me deixou, que ele não me protegeu, que ele não cuidou de mim. Em Deus então se revela a Moisés como o eu sou. Eu sou. Eu sou. Moisés é um tipo de Cristo. Presta atenção, olha só, Atos capítulo 7, verso 37. Atos capítulo 7, verso 37. Diz assim, ó: este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Então Moisés é um tipo de Cristo. Moisés é uma figura muito importante aqui na história de tudo aquilo que Deus está construindo para salvar a humanidade. E Moisés tem essa revelação de Cristo. Ele disse: olha, um dia vai aparecer alguém como eu, só que era muito diferente, amém? Algumas características como libertador, sim, mas muito diferente. Vai aparecer alguém como eu que vai cumprir, vai terminar esse propósito. E aí surge então Jesus, né? Porque até então só Moisés tinha conseguido vencer o mar. Você não vê na história bíblica, ninguém que conseguiu vencer o mar. Todos até então, eles tinham vencido, os profetas, grandes coisas, e fizeram grandes milagres, mas o único que venceu o mar foi Moisés. E aí vem Jesus, e ele não só vence o mar, como ele anda sobre o mar. E ele diz: olha, eu sou igual a Moisés, só que eu sou maior que Moisés precisa usar a força para abrir o mar e andar a seco. Eu não tenho necessidade de fazer isso, eu não preciso nem manifestar o poder de Deus para abrir o mar, porque eu ando sobre as águas. Amém? Mas eu quero falar um pouquinho sobre o que esse espírito de orfandade causou na vida de Moisés. A primeira coisa é que Moisés, meu Deus, 7:42, Moisés não circuncida o seu filho. Moisés não circuncida o seu filho. A circuncisão no Antigo Testamento, ela afirmava a identidade da criança, afirmava a identidade espiritual, afirmava a identidade natural, dava para a criança um propósito e estabelecia ela dentro da comunidade. Mas Moisés não circuncidou o seu filho. Preste atenção nesse texto, Êxodo 4, verso 20. Diz assim: então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na sua mão a vara de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que eu concebi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho. E eu já lhe disse que deixe o meu filho ir prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Agora preste atenção no verso 24, numa hospedaria, ao longo do caminho o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Deus chama Moisés. Moisés pega então o cajado e vai em direção ao Egito, obedecendo a Deus. E aí no meio do caminho, Moisés para num hotel, se hospeda num hotel. E naquele hotel a Bíblia diz que Deus foi lá para matar Moisés. Porque Deus chama um homem, dá poder a esse homem e depois vai de encontro a esse homem para matar esse homem. Está aqui ó, no verso 24, ó, numa hospedaria ao longo do caminho o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas o verso 25 vai dizer: mas Zípora, a esposa de Moisés, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: você para mim é um marido de sangue. E ela disse: marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião o Senhor o deixou. Sabe o que aconteceu? Moisés não circuncidou o seu filho.
Moisés não estava preocupado com a família, não estava preocupado com o filho, não estava preocupado em cumprir o propósito de Deus dentro da sua casa. E aí então ele pega essa família e vai para o Egito. E no meio do caminho Deus entra e fala: Moisés, eu vou matar você, porque você está querendo fazer a minha obra, mas você não está fazendo a obra dentro da sua casa, você não está nem aí para o seu filho, você não circuncidou o seu filho, você não deu direção para o seu filho, você não tocou na intimidade do seu filho, você não está cuidando da sua casa. E aí Zípora, a mulher de Moisés, ela pula na frente de Moisés, pega uma faca de pedra, corta o prepúcio do filho, ela circuncida o Gerson e joga aquela sobra aos pés de Moisés com sangue e diz: está resolvido. Um homem que precisa de uma mulher para dar a direção para o filho dele, ele está falhando dentro da sua própria casa, ele precisa que a mulher dele cumpra a lei dentro da sua casa, porque ele está falhando na lei. E aí ela joga isso aos pés de Moisés e diz: Moisés, está resolvido. É a primeira vez e única que aparece na Bíblia que uma mulher, ela circuncida alguém. Foi Zípora. Uma mulher circuncidando o seu próprio filho. Porque o pai não exerce a paternidade dentro da sua casa. Quantas mulheres estão circuncidando seus filhos com o marido sentado na televisão, assistindo Netflix? Quantas Zíporas estão dando direção para os filhos, sentando com os filhos, aconselhando os filhos, mostrando o caminho para os filhos, enquanto o marido só está preocupado em trazer a provisão para dentro de casa e nada mais. Moisés estava no propósito, recebeu o cajado, estou cheio da unção, estou cheio do poder, agora Faraó vai ver, eu vou me vingar. E Deus falou: eu vou te matar. Ele quer começar por fora. O ministério dele não é de dentro para fora, o ministério dele é de fora para dentro. Ele quer começar dos avessos. Ele quer resolver a vida do lado de fora sem resolver a vida dentro. Ele quer resolver os problemas lá fora. Ele quer ser o herói lá fora. Ele quer ser o bom lá fora. Ele quer ser o bambambam lá fora. Mas dentro de casa ele está falido. É a mulher que precisa circuncidar o filho. É a mulher que está impedindo a morte de chegar na casa. É a mulher que está impedindo Deus de matar ele naquela ocasião. A circuncisão é o sinal de uma aliança especial entre Deus e o povo de Israel. A circuncisão, ela vai dar uma identidade espiritual para a criança, para o filho circuncidado. Vai dar identidade paterna. Sabe, no Antigo Testamento, o pai precisa dar a direção para o filho, o pai precisa lançar o filho, o pai precisa tocar na intimidade do filho, circuncidar o filho, marca a sua identidade. Você faz parte dessa família, você é desse clã, você, filho de Deus. O pai ensina a Bíblia para o filho no Antigo Testamento, ensina por onde o filho deve andar. O pai forma essa identidade espiritual e na menina o pai protege a menina. Circuncidar a menina é proteger e dizer: eu vou garantir que você se case, você não vai ser envergonhada, eu vou garantir que você tenha uma família, eu vou garantir que você tenha descendentes. O pai protege a filha, protege a virgindade da filha, prepara um marido para a filha. Isso no Antigo Testamento, prepara um marido para ela. Quando ela está pronta, então, o pai dá aquela menina para um homem, dá para ele, fala: pode se casar com minha filha. O pai tem esse cuidado, essa proteção. Por isso que nós criticamos Labão, quando Labão diz assim: mas aqui na minha terra não é assim. Ele prometeu a Raquel para Jacó e no dia da núpcias ele foi lá e deu a Lia, porque ele falou: aqui não é assim. Mas na verdade Labão estava protegendo a identidade da filha, estava dizendo: filha, eu não vou desamparar você, eu não vou negar a paternidade, eu vou te dar, eu vou cumprir a minha promessa de que eu daria um marido para você. Labão só está cumprindo com a paternidade na vida da menina. Nós precisamos entender isso. Quando um pai pega na intimidade do menino para proteger, ele protege a sua descendência. Sabe? O pai, quando ele toca ali na intimidade para circuncidar o filho,
ele está tocando no futuro do filho, na descendência do filho. E a circuncisão é isso mesmo, é tocar no pênis do menino. Se for um homem, vai tocar no pênis do homem. Se for adulto, se for 30 anos, 40 anos já, vai tocar ali no pênis, vai circuncidar, vai tirar a fimose, vai tirar aquele negócio e vai jogar fora. É isso, é tocar na intimidade. Hoje a circuncisão para nós é o quê? Nós precisamos tocar na intimidade dos nossos filhos, nós precisamos ter relacionamento com os nossos filhos, nós precisamos dar a direção para os nossos filhos, nós precisamos tocar na intimidade deles, tocar no coração dos nossos filhos, para poder formar uma identidade firme na vida dos nossos filhos, para que eles saibam verdadeiramente quem eles são em Cristo. Uma criança que não tem paternidade, ela não sabe. Um dia ela quer ser advogado, outro dia ela quer ser psicólogo, um dia ela quer ser humanas, outro dia quer ser exatas, ela não sabe o que vai fazer. Ah, não sei. Ah, mas em Deus quem você é? Ah, nem sei se Deus existe, porque não teve um pai que afirmou a sua identidade. Amém. Essa bênção, que é a bênção da circuncisão, ela começou em Gênesis, quando Deus chama Abraão. E aí Abraão, Gênesis 17, verso 12, quando Deus chama Abraão e diz assim: de agora para frente, todos os que são nascidos na sua casa vão ser circuncidados, e daqui para frente vocês vão circuncidar todos que nascerem. Por que Moisés não circuncidou seu filho? Porque Moisés não circuncidou ninguém. Ninguém. Ele não circuncidou ninguém. Moisés era um homem que ele tinha dificuldade com os relacionamentos íntimos. Ele não tocou na intimidade do filho. Sabe, pessoas que não têm a identidade firme, uma paternidade bem estabelecida, são pessoas que provavelmente vão na sua casa tentar fazer de tudo para não deixar faltar nada. Mas na verdade, não vão conseguir tocar na intimidade dos seus filhos. Quem está debaixo de orfandade não consegue dar destino para o seu filho, não consegue proteger o seu filho, não consegue liderar sua própria casa. Quantas pessoas na igreja que não conseguem confiar em pessoas, que não conseguem ser liderados por ninguém? Quantas pessoas na igreja que não conseguem se entregar a ninguém? Que desconfiam de tudo. Que sempre quando precisam, de repente, abrir o coração, não conseguem, porque estão bloqueados na sua paternidade, não conseguem confiar em outras pessoas. Estão com esse espírito de orfandade. Não conseguem se entregar a ninguém. Às vezes no casamento, o marido não se entrega totalmente à esposa. Um marido que não se entrega totalmente à esposa, ele teve problema na sua paternidade. Uma mulher que não se entrega ao seu marido, muito provavelmente ela teve problema na sua paternidade. Então no relacionamento, é cada um no seu quadrado. A confiança, ela é estabelecida por outros padrões, mas não pela unidade completa e total. Algumas coisas são incomuns, mas a minha conta bancária é a minha conta bancária, a sua conta bancária é a sua conta bancária. Eu não confio em você. Como que pode, num relacionamento onde os dois são um, o dinheiro não ser um? Porque ele não teve um pai também, Moisés não teve um pai que tocou na sua intimidade. Então ele não consegue tocar na intimidade de ninguém. Olha só comigo, 2 Timóteo capítulo 1, verso 4. Paulo encontra um jovem chamado Timóteo. Esse jovem chamado Timóteo, ele tem um potencial tremendo. Ele tem um potencial para liderar, ele tem um potencial para ser pastor, ele tem um potencial para ser apóstolo. O Timóteo tem potencial para ser bispo. E Paulo se encontra pela primeira vez com Timóteo. Está em 2 Timóteo capítulo 1, verso 4. E diz assim, Paulo diz para ele, olha, eu lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Agora ele vai falar do primeiro dia que ele se encontra com Timóteo, verso 5. Ó, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lóide e na sua mãe Eunice. Timóteo
aparentemente é órfão, porque ele é criado pela avó e pela mãe. E Paulo vai falar disso, vai falar da fé da mãe e da avó. Agora em Atos 16, verso 1, vai explicar a origem de Timóteo. E vai dizer assim, ó, Atos 16, verso 1. Diz assim: chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia, amém? A mãe era judia, mas o pai era grego. A mãe, ela andava em propósito, mas o pai não. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho desse Timóteo. Paulo, então, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Paulo chegou para Timóteo e disse: Timóteo, você teve uma avó que foi uma bênção, você teve uma mãe que foi uma bênção, mas o seu pai era grego. O seu pai não firmou a sua identidade em Deus. O seu pai não professava a mesma fé. O seu pai não te deu paternidade. O seu pai não te deu propósito. O seu pai não te deu destino. Agora, Timóteo, senta aí, tira a roupa, me dá o seu pênis que eu vou circuncidar ele. É isso mesmo. Timóteo, com 40 anos, talvez, tira a roupa, entrega o pênis na mão de Paulo, e Paulo então circuncida aquele homem, e dá um destino para ele, dá uma identidade para ele, diz: Timóteo, agora você tem um pai. Agora você entende o que é paternidade. E resgata aquele menino, e aquele menino se torna pastor da igreja de Éfeso, se torna um grande homem de Deus. Nós temos que entender isso. Amém? O espírito de orfandade gera confusão de identidade. Presta atenção, Êxodo capítulo 2, volta lá, verso 11. E está tranquilo a questão do tempo, né, irmãos? Nós estamos na bênção, amém? Eu preciso passar tudo que o Espírito Santo colocou no meu coração essa noite. Eu creio que essa palavra pode virar uma chave na sua vida para impulsionar você, amém? A eleição já acabou, já. Deu tudo certo. Êxodo capítulo 2, verso 11, diz assim, ou não, né? Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancando um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que vocês estão espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós quer matar-me como também matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza já fui descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Confusão de identidade. Moisés não sabe quem ele é. Moisés olha para ele e vê que ele está com aquela roupa, aquela indumentária egípcia, né? Uma roupa fina, de linho fino. Às vezes ele está com o olho pintado, de repente a cabeça raspada, e de repente ele olha e vê um hebreu. Ele fala: mas eu sou um hebreu, mas eu estou vestido como um egípcio. Quem eu sou? Quem sou eu? Qual é a minha identidade? Mas de repente ele olha e pensa: ah, não, mas esse egípcio está batendo num hebreu. Ele vai lá, ele pega aquele egípcio, ele mata aquele homem, ele enterra ele. Aí depois acontece que ele passa no outro dia, e aí um hebreu fala para ele: ah, você está querendo ser justiceiro? Você matou, nós vimos. E aí ele tem medo daquilo que aconteceu, dele ser morto, então ele resolve fugir. Mas ele não sabe qual é a sua identidade. A mesma situação de José, quando José precisa então perdoar os seus irmãos, porque ele foi rejeitado, então ele não sabe qual é a sua identidade. Ele está vestido como um egípcio, mas ele precisa agora se juntar aos hebreus, e aí começa essa confusão. A falta da identidade faz com que Moisés resolva fugir. Ele fugiu. Fugiu para onde, pastor? Ele fugiu para o lugar mais distante possível. Ele saiu então do meio do lugar onde ele tinha ali uma identidade dupla, meio egípcio, meio hebreu, mas ele sai do meio dessas duas nações e vai para o deserto e vai morar com os midianitas. Ele foi para Midian.
E lá ele viveu 40 anos escondido. Quando uma pessoa, ela não tem uma paternidade bem formada, ele quer se esconder, ele quer fugir. Quando a pressão vem na vida dele, quando ele é pressionado a tomar uma decisão, quando ele é pressionado a se posicionar, ele simplesmente se fecha dentro de um casulo, não quer falar com ninguém, não quer tocar no assunto, ele foge, ele se esconde. Foi o que Moisés fez, fugiu. Sabe, pessoas que às vezes estão na igreja, têm um chamado gigante, enorme, mas não permitem que ninguém toque no seu coração, porque alguém quando se aproxima para tocar no seu coração, para curar aquela pessoa, ele simplesmente se fecha e foge, muda de ministério, vai para outro lugar. Quando alguém quer tocar na intimidade dele, quando alguém quer dizer, fala assim, vem cá que eu vou circuncidar você, vem cá que eu vou transformar você num homem, numa mulher, senta aqui, me dá a tua intimidade, deixa eu ver quem você é, eu quero tocar no seu coração, eu quero tocar na sua intimidade, eu quero tocar nas suas feridas, simplesmente a pessoa se fecha e vaza. Pessoas que quando você tenta curar eles, eles fogem. Pessoas que quando são desmascaradas, como Moisés foi, ele foi desmascarado porque ele cometeu um assassinato. Então o que ele pensa? Eu fui desmascarado, eu posso então agora ir para o lado dos hebreus agora, porque eu sei que eu sou um hebreu, eu vou buscar os hebreus, eu vou buscar a minha família, eu vou ficar com eles, eles vão me proteger, eles vão me amar, eles vão cuidar de mim. Não, ele não tem essa certeza, ele não sabe quem ele é, ele tem medo que a família rejeite, ele tem medo, e aí ele foge para o deserto. 40 anos no deserto, escondido. Ninguém sabia onde estava Moisés. A maioria das pessoas no Egito, de certo, pensaram assim. Moisés morreu. 40 anos que não vemos Moisés. Escondido. Não mandou nem um SMS. Nem um zap. Amém? Eu sei que tem pessoas aqui que fogem. Porque não querem ser tocados na sua intimidade. Fogem, se escondem. A esposa quer tocar na intimidade do marido. Aí sabe o que o marido faz? Se esconde. Fica 3 dias sem conversar com a mulher. A mulher vai querer tocar na intimidade do marido para transformar, de repente, a relação sexual melhor, transformar a casa, a família. Aí quando a esposa toca, ou quando o marido toca, não toca aqui. Se fecha. E aí começam a viver de aparências. Falta de paternidade. Só que isso que você vive por culpa dos seus pais, você está replicando na vida dos seus filhos. Porque assim como você não teve ninguém que te tocou, você não está conseguindo tocar na vida dos seus filhos. Eu falei para vocês que eu não tive problema com paternidade. Meu pai, ele era um amigo. E pai amigo também é problema. Meu pai era amigo. A gente jogava bolita, jogava futebol. Sabe o que é jogar bolita, né? A gente jogava bolita, jogava futebol, jogava videogame. A gente brincava. Meu pai estava sempre presente na nossa vida. Era eu, né, e mais um irmão só. E meu pai estava sempre com a gente. Só que quando precisava tocar na nossa intimidade, quando precisava ser próximo mesmo, quando precisava, meu pai não estava junto. Ele desaparecia. Ou ele se calava. Sabe aquela história? Vê com a sua mãe, né? Vê com a sua mãe, vai ver com o Zípora. Deixa a Zípora, né, tocar nessa área. É a sua mãe que resolve. E aí o meu pai sempre foi assim, mas muito próximo. Eu sempre pensei que eu tinha realmente essa paternidade. E eu até me lembro um dia que a gente estava, meu pai era tão legal, que um dia a gente estava na lavoura, a soja estava crescendo bonita, estava chovendo bem. E meu pai, a gente era umas 2, 3 horas da tarde, a gente estava olhando aquela lavoura tão bonita, e meu pai olhou para mim, para o meu irmão, e falou assim, olha, se a lavoura esse ano der boa, nós vamos para Toledo, a gente morava a 60 quilômetros de uma cidade grande, nós vamos para Toledo e nós vamos comprar o melhor videogame que tem na atualidade. Era o Atari. Quem conhece o Atari aqui? Meu Deus. E aí, a gente, poxa, que legal, pai, poxa, que legal, que legal. De repente, meu pai para tudo e fala assim, quer saber?
Quer saber? Vamos agora para Toledo comprar o videogame. Vai correndo, toma banho, se arruma, sobe dentro do carro, 60 quilômetros, não sei quantos quilômetros de terra, vai para Toledo comprar o videogame. Passa 3 noites jogando videogame, pai e 2 filhos. Só que meu pai não curava a gente, ele não tratava a gente. Eu teve um dia, eu me lembro, eu tinha de 14 para 15 anos, eu tomei meu primeiro porre de vinho. E foi muito ruim. Marcinha, você não sabia disso, né? E eu tomei meu primeiro porre de vinho, e eu estava na casa da minha avó, que era um povoado. A gente morava no sítio, dava uns 7 quilômetros do sítio. E ali eu vomitei, passei mal, crise de dor de cabeça. E a minha avó calada limpou toda aquela bagunça, aquela sujeira. No outro dia cedo, meu pai foi me buscar, e ela contou para o meu pai. Sabe o que meu pai fez? A gente subiu no carro, descendo para o sítio. Meu pai não falou nada. Chegamos em casa, meu pai não falou nada. E meu pai nunca falou nada sobre isso. Como assim? Mas quando eu tinha 15 anos, meu pai vira uma chave na minha vida. Eu tinha 15 para 16 anos e eu falei, pai, eu vou estudar fora, eu vou para São Paulo, eu vou estudar fora, eu vou estudar em São Paulo. Quero estudar em São Paulo. Vou ser técnico agrícola. Tem um colégio lá, a gente fica 3 anos estudando, é interno, eu vou ficar morando lá, comendo lá. E meu pai falou, aí a minha mãe entra no meio, né? A Zípora pulou no meio e falou assim, você não vai, quem é você, guri? Você não sabe nem cuidar de você, você não sabe nem preparar o seu, você não vai, e porque não sei o quê, porque você não está pronto, porque você não é maduro, porque não sei o quê. O meu pai entrou no meio e falou assim, filho, vamos conversar. Meu pai sentou e falou, filho, você está pronto? Você se vê preparado? Você acha que você tem condições de ir? O que você aprendeu aqui é suficiente para você viver lá? Você vai conseguir? Você tem certeza disso? Eu vou te dar tanto de dinheiro por mês. Você consegue se manter fora isso? Eu falei, pai, eu consigo. Ele falou, filho, então eu te abençoo, pode ir. E o meu pai me circuncidou aquele dia. Ele deu para mim um propósito, um destino. Eu nunca dei dor de cabeça para o meu pai. Moisés, ele não tem essa paternidade. E quem não tem paternidade, não tem princípio de valor de família. Êxodo capítulo 18, diz assim, olha só, verso de número 1, presta atenção, já vou finalizar. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para casa de seu sogro Jetro, que a recebeu. Amém? Presta atenção, ó. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa do seu sogro Jetro, que a recebeu, juntamente com seus 2 filhos. Moisés não levou a sua esposa e os seus filhos para aquela obra que Deus tinha prometido para ele. Quando a obra começou a acontecer, Moisés pegou a sua esposa e os seus 2 filhos e mandou de volta para a casa do sogro. Moisés foi cumprir o propósito, foi cumprir o chamado sozinho. Não levou a sua família junto. Juntamente com seus 2 filhos, um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera, tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro se chamava Eliezer, pois dissera, o Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os 2 filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer a Moisés, presta atenção, eu, o seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo. E comigo vão a sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se, beijou, trocou saudações e depois entraram na tenda. Presta atenção, Jetro falou assim, tem alguma coisa errada. Moisés está lá no meio do deserto, com 1 milhão de pessoas, cuidando de tanta gente, e eu estou cuidando da mulher dele e dos filhos dele. Está errado, que negócio é esse? Aí Jetro manda um recado para Moisés, Moisés, estou indo aí. E vou levar a sua esposa e seus 2 filhos, tá? Tá bom, Moisés? Estou indo, ó. Não se assusta, não. Vai chegar a Zípora e os seus 2 meninos. Eu estou indo aí. Sogro, né? E aí Jetro chega. Presta atenção, Jetro chega com Zípora e os 2 meninos. E aí diz assim, ó, verso 7. Então Moisés saiu ao encontro de quem? Do sogro. Meu Deus!
Em vez de ele grudar no pescoço da Zípora e falar que saudade, Zípora, vem aqui, menino, me abraça aqui, Gerson, me abraça, Eliezer. Não, ele dá um beijo no sogro, ele abraça o sogro e entra na tenda com o sogro. Meu Deus, que pai é esse? Que marido é esse? Está no texto. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou, trocaram saudações e entraram na tenda. Que pai é esse? Que não corre em direção ao filho, que não abraça o filho. Essa orfandade quebra o valor de família, faz com que a família sempre fique em segundo plano, torna o homem obstinado por uma causa, mas a casa dele está caída, mas a causa ele mantém de pé. Quantos pastores, quantos líderes mantendo grandes igrejas em pé e a casa caída? Quantas pessoas com grandes empresas, grandes impérios, homens obstinados que conquistaram, que fizeram, que ganharam muito dinheiro, que são famosos, têm muitas posses, mas não exerceram dentro da sua própria casa a liderança como pai. Sabe o que aconteceu com Moisés? Sabe o que acontece com quem é assim? Morre no deserto. E aí quando Moisés morre no deserto, Deus precisa, e eu vou finalizar, Deus precisa levantar um novo líder. E aí Moisés não tem um filho que vai liderar. Porque não preparou os seus filhos, não exerceu paternidade sobre a vida dos filhos. E aí então Deus diz para Moisés, Moisés pega Josué, eu vou levantar Josué para Josué ser o seu substituto. E quando Deus chama Josué, Josué capítulo 1, verso 1, diz assim, quando Deus chama Josué, a primeira palavra que aparece aqui no chamado de Josué é: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de... Aparece o nome do pai de Josué. Opa! Opa, esse menino tem paternidade, ele é filho de alguém. Quem que é Nun? É alguém que deu paternidade para Josué. E aí Deus fala para Josué, Josué capítulo 5, verso 2. Josué 5, 2. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué, faça facas de pedra e circuncide os israelitas de novo. Por que de novo? Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados. Mas todos que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas tinham andado 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que saíram do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, que nos daria. Terra onde mana leite e mel. Assim, em lugar deles, colocou seus filhos, e foram filhos que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. Verso 8. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué, hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Esse dia extraordinário, onde Josué convoca todos e coloca os pais para circuncidarem os seus filhos. Os pais tocando na intimidade do filho de 30 anos, de 20 anos, de 15 anos, de 18 anos, tocando na intimidade. As irmãs vendo ali, as meninas vendo, limpando o sangue, ajudando na recuperação de mais de 500 mil homens sendo circuncidados num único dia por Josué e por todos aqueles que ali estavam. Talvez os mais velhos, de 40 anos, que nasceram ali naquele processo, não tinham sido circuncidados, já tinham filhos, foram circuncidados primeiro.
E depois pegaram os seus filhos e circuncidaram os seus filhos, deixando a marca, a identidade, a paternidade naquele povo. E aí Deus disse a Josué: Josué, hoje eu removi esse espírito de orfandade do meio de vocês. Hoje vocês são meus filhos. Hoje eu estou dizendo para vocês, vocês fazem parte do meu povo. Mas só Josué podia fazer isso. Josué, ele é alguém que ele tem paternidade. Josué 24:15 diz assim, no final do texto, quando Josué é confrontado, ele diz assim: eu não abro mão da minha família. Ele diz assim: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem servir os deuses de vocês, vocês vão para lá, vocês vão servir. Mas eu tenho paternidade, eu tenho casa, eu tenho família. E a minha casa, os meus filhos, a minha família vai servir ao Senhor. Eu vou estar junto com eles, eu não vou abandonar a minha família, eu não vou abandonar a minha casa, porque eu tive um pai. E eu vou transferir isso para os meus filhos. Eu sei o valor da família. Quem não tem paternidade abre mão da família. Por isso tantos divórcios nos nossos dias. Completando a história da Marcinha. Eu me lembro que um dia eu disse: Marcinha, nós precisamos resolver isso. Precisamos resolver isso. Isso tem bem talvez uns 28, 30 anos. E eu falei: Marcinha, nós precisamos resolver esse problema de paternidade. Vamos procurar o seu pai. Vamos achar esse homem. Né, Marcinha? E fomos atrás desse homem lá em Presidente Prudente. Que era lá um empresário, que tinha algumas coisas. Achamos a casa do cidadão, 91 anos. Casado com uma mulher de mais ou menos 60. Tinha muito dinheiro, né? E aí chegamos, e eu vi a escada. Meu Deus. Eu vi a escada. Você viu a escada, Marcinha? Você lembra da escada? Eu vi a escada. E nós entramos na casa. E aí sentamos no sofá. E aí foram chamar o suposto pai da Marcinha. E aí ele veio, 91 anos de idade, com bastante dificuldade. Sentou num sofá, olhou para ela, olhou para mim. Disse: o que vocês querem? Ele pensou que a gente queria dinheiro. E aí eu disse para ele: não, a gente só quer que você assuma a paternidade. Ela está ansiosa para conhecer você, para ver você. Aí ele disse: eu não tenho nada a ver com isso. Eu paguei. Eu não tenho nada a ver com isso. E a gente saiu e foi embora, né, Marcinha? E a gente foi embora. E eu lembro que um dia, a Marcinha se converteu. Se vocês não sabem, foi ela que me levou de volta para Jesus, né? A gente um dia foi na primeira igreja batista e a gente foi convidado a Magali Picarelli, que era a nossa cliente, todo sábado ela enchia o saco. Eu falei: vou perder essa cliente, vou precisar ir no culto. E aí a gente foi no culto, né, Marcinha? Da PIB, se não me engano, domingo de manhã. E aí o pastor fez apelo, a Marcinha falou: eu vou lá aceitar Jesus. Eu puxei ela e falei: senta aí. Aí, beleza, ela ficou sentada. Passou outra semana, ela falou: vamos no culto? Eu falei: vamos, gostei, achei legal. Aí ela falou: só que é o seguinte, se você me impedir de ir lá na frente, você não vai conseguir, eu vou do mesmo jeito. Eu falei: então, tudo bem. Aí chegamos lá, ela foi na frente, eu fui também, né, Marcinha? E depois nós começamos a congregar na igreja luterana. E eu lembro que na igreja luterana um dia, ela recebeu essa paternidade espiritual. Um dia nós estávamos lá e ela foi batizada pelas freiras no orfanato. Só que a igreja luterana na época aceitava esse batismo católico. Mas tinha um processo chamado profissão de fé que se fazia lá, né, Marcinha? Ela não sabe disso, que eu marquei esse momento como uma chave na vida dela. Eu nunca falei isso para ela. E naquele dia, estava tendo profissão de fé. A Marcinha, então, ela estudou por um período, ela decorou alguns versículos bíblicos, e aí no domingo, na hora do culto, ela precisava ir lá na frente, junto com outras pessoas, e fazer a profissão de fé dela, declarar que agora ela era cristã, e aquele batismo católico dela, ela aceitava, que valia. Ela precisava declarar alguma coisa lá, eu não me lembro o que era um papelzinho, assim, uma coisa escrita, e a Marcinha pegou o microfone. Vocês imaginam a Marcinha com o microfone na mão. Ela pegou o microfone, e ela começou a chorar. E ela disse: hoje eu tenho uma família.
Hoje eu tenho uma família, hoje eu estou nesse lugar e eu entendo o que Deus tem na minha vida e eu estou vendo uma família. Ela começou a chorar e começou a falar, e aquele dia algo se rasgou na vida dela e ela mudou, ela se transformou e ela recebeu a paternidade daquela igreja, naquele contexto, dentro daquele ambiente espiritual, e algo mudou da água para o vinho na minha vida e na vida dela. Você pode estar morrendo no deserto, andando em círculos. Você precisa de um pai, amém? Você precisa transformar a sua casa em uma casa de paternidade. Nunca é tarde. Nunca é tarde para você transformar a sua casa numa casa de paternidade. Dê o seu coração para alguém. Dê a sua intimidade para alguém. Pode ser sua esposa. O marido pode dar a intimidade dele, o coração dele para a esposa. A esposa pode circuncidar o marido pode circuncidar a esposa. Sabe, mas abra o seu coração. Deixa o Espírito Santo transformar você num homem de verdade, numa mulher de verdade. Amém? Terceira e última coisa que Josué recebe e que muda a vida dele. Perdi a referência aqui, mas está em 2 Crônicas, e eu vou ler aqui 2 Crônicas. Eu não lembro o texto, mas diz assim: Josué e seu pai Num receberam terra por herança. Suas terras e cidades incluíam Betel e os povoados ao redor, Narã a leste, Gézer e seus povoados a oeste, e Siquém e Aiá como os seus povoados. Josué recebe herança juntamente com seu pai. Os filhos de Moisés depois são contados na tribo de Levi e aparentemente desaparecem da história. Eu quero fazer um ato profético com você essa noite, amém? Sei que a gente está avançado no tempo, mas eu quero fazer um ato profético. Eu quero liberar sobre você uma bênção, para que você possa se libertar desse espírito de orfandade, amém? Que você possa ser pai na sua casa, que você possa ser líder da sua casa de verdade, para que a sua família, em nome de Jesus, seja uma família restaurada, curada, de destino, de propósito, né? Você, mulher que não recebeu paternidade, sabe, eu quero profetizar sobre sua vida em nome de Jesus, que você vai ser curada desse espírito de orfandade, você vai se libertar desse medo, você vai se libertar dessas dúvidas, se você é amada, se não é amada, se teu marido te ama, não te ama, o medo dele te largar, se é falta de paternidade. Você vai ser curada e Deus vai rasgar isso da sua vida e vai transformar você numa mulher forte em nome de Jesus. Fica de pé, quero orar com você essa noite, em nome de Jesus.